Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço sobre reflexões que contribuem para o fortalecimento do exercício da liderança e da gestão de equipes. A gente está vendo cada vez se acentuar uma polarização no nosso país, direita, esquerda, e o nosso foco aqui é qual é o desafio da liderança em relação a essas perspectivas. Então, estou aqui hoje utilizando uma projeção diferente, né? Vamos ver como é que isso funciona. Então, nossa conversa aqui é a partir de uma pesquisa feita, uma pesquisa que ocorreu em diversos países, o que para a gente é muito bom, porque traz um espectro, né, um resultado com base em diferentes culturas, também traz um olhar da psicologia evolutiva, psicologia animal, social, e mostra que, de um modo geral, as pessoas têm uma simpatia, uma tendência, uma preferência mais à direita ou mais à esquerda, dependendo da forma como elas encaram alguns vetores ou fontes, né? Como a gente interpreta, como cada um de nós interpreta essas 5 fontes, vetores essenciais nas nossas relações. Então, isso vem de uma palestra, está disponível aí na Casa do Saber, né, no site com Lewis Hans. Aqui a gente vai trabalhar a partir dessa palestra, mas com um foco na liderança. Então, eles vão trabalhar esses 5 vetores. Vamos começar olhando um pouco, a gente vai começar a conversa sobre compaixão, mas a gente vai falar também de justiça, pertencimento, ordem e virtude. Essas 5 são muito importantes e elas impactam não só as nossas tendências à direita ou à esquerda, mas trazem, né, por que são esses 5 vetores? Porque isso impacta diretamente, tem a ver com a nossa construção evolutiva. São esses vetores que contribuíram de uma forma muito intensa para a gente chegar onde chegamos, como espécie. Tá? Então, por isso que isso é relevante quando a gente está falando também de liderança. Então, qual a nossa perspectiva? Mostra um pouco se a gente tem uma inclinação mais à direita, mais à esquerda. Tem alguns assuntos que mostram que até a escolha de raça de cachorro, mas são várias outras, são afetadas pela forma como a gente interpreta, como a gente se posiciona em relação a cada um desses vetores. Então vamos começar com compaixão. No caso da compaixão, decorre da identificação de que começa a compaixão. Quando eu me identifico com o outro. Quando eu tenho empatia por quem sofre. E eu me conecto com o outro e a sua dor a partir da minha dor. Eu entendo um pouco, eu lembro de uma dor que vivi e há uma conexão a partir dessa, especialmente a dor. Se a minha visão é um pouco mais olhar para quem sofre e pensar, puxa vida, é importante que o governo seja um governo forte, porque ele vai conseguir ajudar as pessoas mais fracas. E eu tenho a expectativa que é o governo que deve cuidar das pessoas. Ou seja, esse auxílio compassivo em relação ao outro, eu não vejo eu gerando, mas um ente externo a mim gerando. Isso normalmente me faz acreditar, né, ou ter essa perspectiva, que é importante um Estado forte. E aí eu já tenho uma tendência natural mais à esquerda. Enquanto que aquelas pessoas que tendem a achar que o outro sofre, o que eu posso fazer para minimizar esse sofrimento, já tenho um olhar que é muito mais importante a ação do indivíduo. E eu começo a acreditar que essa ação, então, eu tendo a fortalecer o indivíduo. E acho, inclusive, que o Estado não é aquele que vai melhor conseguir fazer essa mudança. Talvez eu vou acreditar mais que individualmente, cada um buscando mais conhecimento, ou uma força espiritual que o conecte, gere nele esse impulso para a mudança, mas que a diferença, a saída, as soluções vêm a partir do indivíduo. E aí, no caso da liderança, primeiro sempre
é importante a gente olhar e saber, não, qual é a minha tendência aqui, né? Então, como líderes, é importante a gente saber que a empatia, ela é basilar. Porque a partir da empatia eu estou fortalecendo um outro vínculo que é essencial à liderança, que é a confiança. A empatia é a minha capacidade de me conectar com a dor, com a limitação do outro. E eu tenho que entender um pouco disso, se eu quero influenciar o outro. A liderança é um exercício de influência. Então, a conexão inicial é via empatia. Mas empatia é esse ponto inicial. E aí eu tenho dois caminhos a seguir. Eu posso acabar até pensando tanto no sofrimento do outro, me conectando com aquela dor, entendendo e lembrando mais e mais do quão limitador, o quão pesado pode ser a dor que o outro experimenta, o sofrimento que o outro experimenta, que eu entro, né, numa escala assim, de crescimento em relação a um burnout, um esgotamento emocional. Eu me paraliso junto com o outro. E quando a gente fala de liderança, é fundamental a empatia, mas ela tem que me levar não para um burnout. Não é para sentar e chorar junto com você. É para me conectar à sua dor. E a gente olhar, mesmo que chorando, para quais caminhos se pode seguir. Então é assumir o que se chama uma ação compassiva. E esse termo ele vem emprestado da neurociência, principalmente o pessoal que trabalha com cuidados paliativos, porque apesar da dor, ou com essa dor, navegando através dessa dor, o que ainda é possível ser feito? Então é uma opção não pelo sucumbir, mas pelo continuar vivendo, por meio ou através, ou junto com essa dor que existe. A liderança, ela só é efetiva quando produz resultados. Então, só me conectar àquela dor e sentar para chorar junto, não vai levar ninguém adiante. Dentro de uma empresa, dentro de uma organização, são pessoas que estão ali reunidas. Elas terão problemas? Sempre. Então, vamos todos sucumbir. Não. Vamos agir de forma compassiva. Vamos nos conectar àquela dor. Vamos dar também vazão a ela. E vamos construir juntos um caminho que não abra mão do resultado, mas que também não desconsidere a pessoa, cada uma das pessoas ali envolvidas e a sua dor. Então, a compaixão é aquilo que vai além da empatia, porque envolve todas as pessoas, não só aquelas que estão vivendo aquela dor e a liderança que está captando aquela dor, mas também os demais que serão impactados de uma forma ou negativa ou positiva por tudo aquilo que vai deixar de ser realizado, o resultado que não será entregue. Então eu caminho além disso tudo. Bem, então aqui o foco é sempre qual o próximo passo, né? Como que eu exerço a conexão para seguir adiante. Para ir adiante, apesar daquela dor, né, ou junto com aquela dor. Então, e para isso eu preciso de sensibilidade e foco. Então, a compaixão pela liderança. Eu tenho que ter esse olhar amplo, né, que trabalha o indivíduo, mas também trabalha fora do indivíduo. Então, nem sempre eu vou estar pensando no Estado, eu vou estar pensando também eu como chefe, né? Eu tenho que ajudar, mas tensionar. É um caminho que não entrega só para o indivíduo e o larga solto, isolado, só, quase que abandonado em sua dor. Mas também que se nega a só, né? Então vamos abrir mão de tudo. Não, vamos seguir adiante, numa ação compassiva. Próximo vetor é a justiça. A justiça é, dos valores nossos, um dos mais relevantes. Historicamente, isso sempre foi muito relevante para nós como espécie, desde as cavernas. Há um historiador chamado Yuval Harari, e ele traz muito claro o quanto que esse é um valor essencial para todos nós, sabe? Que teve muito presente. A gente, dentro de um grupo, é uma das coisas que a gente mais observa. A justiça aqui, senão não quero estar aqui.
Então, justiça é a recompensa adequada pela contribuição. É quase assim, né? Contribuição ou ação realizada. Mesmo os macacos reagem mal frente à injustiça. Então, vê que é um valor que vai além da nossa espécie. Outras espécies também monitoram se está presente ou ausente. Mas o que é justiça? Há ao menos duas formas de se olhar para a justiça. E aí a primeira é: cada um merece segundo os seus resultados. Bem meritocrático esse olhar, né? Entregou ou não entregou? Teve resultado ou não teve resultado? Se você semeou, você colhe. Não semeou, não colhe. Né? Então semeou, colhe, mas há fatores ali no meio. Choveu, né? O clima ajudou, foi bem adubado. Como há esses fatores, isso acaba trazendo também uma outra visão. Cada um merece segundo os seus esforços ou dedicação. Poxa, eu semeei, mas não choveu. Não houve, a terra acabou acidificando, ou sei lá, eu não colhi. Mas eu me esforcei, eu me dediquei. Olha o desafio. Né? Então, primeiro eu tenho que olhar para isso, eu, líder, e ver. Eu sou mais focada em meritocracia. Não, eu sou mais focada no esforço e na dedicação. Mas e aí? Qual desses dois mais gera a justiça necessária para garantir longevidade de uma empresa, de uma organização? Mas o que é, mesmo a sua liderança, e aí o impacto dela na empresa ou na organização, sem resultado? Não dá. No caso de uma empresa privada, ela inclusive quebra, o que demora mais a acontecer com o Estado. Um Estado quebra, uma nação quebra. Mas é um processo mais lento, né? É uma estrutura toda muito maior. Então, não dá para abrir mão de resultado. Mas eu estarei sendo justa se eu não levar em conta esforços e dedicação? Então, esse é o desafio. É achar um equilíbrio entre esses dois pilares relevantes. Todos nós teremos um momento de uma má colheita. Uma fase ruim, pessoal que acaba impactando o trabalho. Às vezes, também o contrário, né? Eu posso não estar tendo justiça, eu não posso estar conseguindo colher bons resultados em casa, em função de um mau momento no trabalho. Então, não dá para a gente realmente construir justiça só com um desses pilares, só com uma dessas perspectivas. Isso acaba bastante impactando, eu vou mover a minha câmera, né? Nas metas, nessa dosagem entre metas individuais e metas de equipe. Se eu botar um peso muito grande nas metas individuais, ou se eu só tiver metas individuais, como que eu espero que as pessoas atuem como equipe? Como é que eu vou conseguir garantir resultado se ninguém nesse lugar pode cair doente, ou pode enfrentar um desafio, ou precisa de ter compartilhamento de conhecimento? Não vai acontecer. Então eu preciso dosar as metas individuais e as metas de equipe de forma que elas retratem com maior precisão esse sentimento de justiça. Então, muito cuidado, e cabe aí à liderança, é como imaginar que eu vou andar bem tendo uma perna dessa maior do que a outra. Eu preciso de um equilíbrio entre as duas. Próximo vetor que a gente vai estar trabalhando, então tá aí a consideração, é pertencimento. Gente, eis aí, né? O grupo aqui junto é nosso, é humano, uma tendência de, mesmo os animais, né? De formar grupos cristãos, muçulmanos, jovens, velhos, área meio, área fim, compras, né? Isso vai, compras, produção e venda. A gente se identifica nos grupos. Essa ideia de pertencimento nos traz um sentimento atrelado a poder, que é muito forte.
e nos traz também essa motivação de estar ali, de estar reunido, porque me gera identificação. Então, pertencer é algo muito, muito relevante. E aí, quais são as duas formas que eu posso olhar para o pertencimento? Tem pessoas que olham para pertencimento, mas elas fazem parte de um grupo. E é muito bom estar no grupo, mas elas são muito mais abertas, são mais curiosas em relação ao outro. Elas têm interesse em escutar melhor as demandas, necessidades da área que não é a delas. E isso é bom? Essencial. Elas vão ter daí uma inclinação mais à esquerda. Mas tem pessoas que têm um senso maior de grupo, uma forte identidade com aquele grupo. E naturalmente, elas, quando são demandadas, por exemplo, dentro de uma empresa ou organização, elas logo refreiam, não querem atender, porque elas estão preocupadas com o bem-estar do seu grupo. A organização, nesse caso, pode sofrer muito. Então, aqui, eu preciso refletir novamente quem sou eu. Eu sou mais aberta, eu sou mais fechada, eu logo procuro ser, né, tipo, a galinha que protege seus pintinhos debaixo das asas, mas, de verdade, dentro de uma mesma organização, estamos sendo atacados, né? Às vezes sim, mas com certeza não é sempre. Ao contrário, a maioria das vezes não. Então, a porosidade, ela é relevante, mas sem identidade, sem esse sentimento de pertencimento, nós não temos uma equipe. E sem abertura, não temos um todo. Então, aqui, é claro, é humano, a gente vai ter uma tendência. Nossa! Mas como líderes, a gente tem que estar refletindo sobre esse ponto. E aí a abertura ao outro, observar especialmente aquele que me é diferente, porque me alerta em relação a tendências humanas que podem não contribuir para a efetividade da minha liderança. Bem, pertencimento, então compaixão, justiça, pertencimento. Então vamos falar um pouquinho agora sobre ordem e hierarquia. Aqui tem, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é um ponto comum quando a gente fala sobre ordem e hierarquia, ok? As pessoas que têm um olhar mais, essa tendência mais à esquerda, olham com extrema desconfiança para essa frase. Na verdade, não acredita nisso. De um modo geral, olham para a hierarquia e se sentem até mesmo oprimidos. Acham que a hierarquia limita, restringe sua liberdade. E vem dentro delas muito forte a vontade de romper regras, de insubordinação. E não é incomum a gente ver que a frase realmente manda quem pode, obedece quem tem juízo, ela é muito falha. Usualmente o que a gente vê é manda quem pode, sabota quem consegue, e usualmente as pessoas conseguem sabotar. Então talvez essa não seja a melhor das frases. Mas quem tem, né, não todos olham com desconfiança para a hierarquia. Tem muitas pessoas que olham para a hierarquia e se sentem seguras, né, e atendem naturalmente a confiar, né, na ordem, nas chefias. É natural confiar. Então, ao invés de se sentir de alguma forma tolhida em sua liberdade, se sentem protegidas, acolhidas. E é verdade. Sim, esses dois olhares, eles são possíveis. Mas, o que eu tenho que olhar, então? É a minha própria postura. Se eu estou como chefe, e eu sempre falo com desconfiança, não, você sabe, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E você é chefe. E você fala isso, parece que você não concorda com quem está acima, mas vai fazer. Naturalmente você está passando aí já a mensagem que pode ser feita de qualquer forma. Que pode não ser cumprida a qualidade, ou o prazo, alguma coisa do acordo. A importância daí
da sua fala não minar a sua autoridade. Uma das fontes de poder é a posição que você ocupa na hierarquia. E se você é contra essa posição, logo você vai ver pessoas que não cumprem aquilo que de alguma forma acordaram com você. E você muito provavelmente vai se sentir aborrecido, chateado, às vezes até traído pelas pessoas, sem perceber a mensagem que você passa, pela forma como você encara a hierarquia. Então, sim, às vezes é necessário romper regras, ser insubordinado, principalmente frente a ilegalidades. Mas se não, e você ocupa, você tem que mostrar respeito em relação àquele espaço, aquele cargo que você está ocupando. E cabe daí essa reflexão em relação à mensagem que você passa. Bem, por fim, a forma como a gente olha virtudes e valores. Está ligado ao alinhamento contra os nossos valores, crenças, normas do grupo. É a forma como a gente percebe esse regramento do caldo social que a gente está dentro, né? Os ritos, crenças, tabus, todos esses valores que nos são passados por até gerações anteriores a nós. A gente pode olhar para esses valores, ritos, crenças, com uma profunda desconfiança. Esse negócio aí existe, mas deve ser totalmente questionado e muitas vezes ou ignorado ou violado. Quando a gente tem esse tipo de perspectiva, é natural a gente estar mais posicionado à esquerda no espectro político. E às vezes não, a gente olha para isso tudo e fala, olha, os ritos, os valores, as nossas crenças são heranças. Nos ajudaram a chegar até aqui. E eu olho ao redor e gosto do que vejo. Eu quero estar aqui mesmo, não queria estar em outro lugar, não. Ou numa outra época. Então, uma forma de eu salvaguardar esse mundo que me foi entregue é observando, né, os ritos, as crenças, os valores que me foram passados, porque é uma forma de eu manter as coisas como elas estão, a ordem. Né? E isso me gera segurança. Então, vê, são formas de abordar. Quando a gente fala dentro de empresa privada, dentro de organizações públicas, há um grande esforço em estabelecer o planejamento estratégico. Planejamento estratégico tem coisas que mudam. Todo ano a gente pensa em rever objetivos, metas, né? Às vezes até os indicadores que vão estar me levando para mensurar aqueles resultados que quero alcançar, né? OKRs, KPIs, enfim, isso muda. Mas há alguns elementos dentro de um planejamento estratégico que tendem a mudar pouco. Entre eles estão a missão e os valores. Missão, o propósito da organização. Às vezes você muda a forma como expressa, mas dificilmente você muda completamente o propósito ou missão. Mesma coisa em relação a valores. Às vezes a gente expressa o respeito que era respeito lá, né? 20 anos atrás, às vezes até 10 anos atrás, a tecnologia tem acelerado algumas coisas. Não seria mais a forma como a gente olha para respeito hoje. Mesma coisa quando a gente está falando sobre ética. Olha a ética. Desde antes de Aristóteles se falava, tentava se traduzir, construir esse conceito de ética. E as coisas vêm se desenvolvendo. Não é que se apagou o que pensava Aristóteles. Não, a gente continua trazendo esses elementos, esse Sócrates, esse Platão e antes construções vindas de outras culturas, Confúcio. A gente busca esses elementos. Mas a gente vai construindo em relação a eles. Então, algumas coisas mudam mais suavemente ou menos suavemente. E essa intenção, quer dizer, se eu rompo todos os valores, eu rompo vínculo de confiança. Mas se eu nunca mudo, pelo menos a expressão, a interpretação desses valores e crenças, pode ser que eu fique tão engessado
que eu não consiga mais responder às demandas de novas gerações, desses novos desafios colocados pela própria tecnologia. É necessário, então, uma tensão positiva entre essas perspectivas. Nem, de novo, as duas pernas de um tamanho parecido, né? Um equilíbrio, uma tensão que vem dessas duas forças que me permitem não petrificar em nenhum desses olhares, mas achar, né, um terceiro caminho. Então, concluindo aqui, né, tem a postura mais zen, né, uma postura mais de equilíbrio. É fundamental refletir sobre nossas inclinações e os impactos sobre a nossa tendência inicial. Então, se você está mais à esquerda ou mais à direita, a gente tem um impulso, a gente tem uma pronta resposta em relação a esses vetores tão essenciais nas nossas relações. Logo, eles são essenciais quando você está liderando uma equipe. E aí o segundo ponto, é importante você alinhar discurso e prática, o pensar e o agir. Então eu tenho que cuidar com a forma como eu olho e falo, né, qual é o meu discurso em relação à compaixão. Ai, todos têm que ser considerados e tudo, e você fala tanto disso, mas se você tem um prazo, uma entrega de um projeto, você vai tensionar o grupo. E as pessoas podem se ressentir. Poxa, mas e cadê o cuidado comigo? Tem que ter o cuidado contigo, mas não para sentar e chorar, mas para seguir andando. A ação compassiva. E aí, no seu discurso, você tem que trazer isso. Você tem que lembrar ao todo que sim, a gente precisa de resultado. Então, você vai falar também sobre a importância da gente questionar a hierarquia, mas não significa abolir a hierarquia, porque você não quer que seja abolido o seu cargo, a sua posição como dono, dona de um negócio. Então, cada um desses vetores, é importante que a gente reflita sobre ele e a gente alinhe daí o discurso e a prática, vencendo uma tendência dessa reação simples, do piloto automático. Mas ter consciência, ter uma ação deliberada em relação a cada um deles. Isso é a base para a gente exercer o que se chama de uma liderança autêntica. Então, ela vai ser baseada nesse meu olhar. Vai ser baseada na minha compreensão que são vetores relevantes para o fortalecimento das relações interpessoais. E para isso eu preciso refletir sobre eles, entender como eles funcionam em mim, ajustar o meu discurso e prática com base nessa tomada de consciência. Para não ser só mais um. Não, eu ser alguém que tem uma consciência, que já pensou sobre isso e exerce, tem o interesse de exercer uma liderança diferenciada. É isso. Espero que tenha feito algum sentido. Deixa aí suas dúvidas, comentários e até a próxima.